vai reunir aquele pessoal que moraram no explosivo, antigo explosivo, que deu origem, bem dizer, deu origem à companhia, ex-companhia Padre aquela honra dos moradores de explosivo, antigo pé de pomba, com muita honra, pé de pomba com muita honra, pé de pombo, né? Pé de pombo com muita honra, né? Maria Helena, é uma honra recebê-la aqui no nosso programa Caminho da Roça. Esse programa pertenceu ao saudoso Luiz Menezes. Eu herdei esse programa do saudoso Luiz Menezes com muita honra. O melhor prefeito que Itabira teve, o doutor Luiz Menezes, foi deputado, foi o melhor prefeito de Itabira. Ele foi o precursor da comunicação itabirana e foi uma honra recebê-lo aqui, viu, Maria Helena? O microfone da Rádio Itabira está à sua disposição. Eu queria que você fizesse uma explanação. O que é esse movimento? O que esse movimento representa para o povo itabirano, especialmente para você, que você é uma defensora. Parabéns para você de resgatar essa imagem do explosivo, do pé de pombo para você, tá bom? Das suas ordens. Você ficou até vermelha das minhas palavras assim, referente ao pé de pombo, do explosivo. Você ficou vermelhinha. Você é uma pessoa simpática, bonita, né? Aí, pode falar, suas ordens. Então, bom dia, Eustáquio Marrom, Marcos Silva, Celino, O Jorge Teofino aí, esse cabecinha branca Estevão, doutor Estevão aqui. A equipe do projeto Vila Explosivo agradece o apoio do seu programa Caminho da Roça, ao nosso projeto. Que na verdade, né, eu não me considero a coordenadora, nós somos uma equipe grande assim, e é uma ideia coletiva da comunidade, né? Dos mais antigos aos mais novos, né, que as gerações estão aí. Então, assim, esse encontro, ele tem assim, um propósito mesmo de resgatar mesmo a memória e a história de uma vila que foi construída nas Saias do Cauê, né? E, então, assim, em 98 eu voltei para a escola porque eu achava que o Cauê, aquela vila toda, era uma coisa muito grande para ficar ser um histórico e passar batido com isso. Maria Helena, deixa eu te fazer uma pergunta. A função de você resgatar o pessoal, esse encontro é para quê? Para mostrar alguma coisa que aconteceu que chamava Vila Sagrada Coração de Jesus, é isso? Tinha apelido de explosivo. Então, a finalidade desse encontro seria o quê? Olha, na verdade, esse encontro, assim, a vila, como vocês sabem, é a primeira vila da mineração de Itabira, né? Que ela iniciou ainda no campestre antigo, porque existia o campestre antigo com a igrejinha Nossa Senhora da Piedade. Aí ali foi expropriado quando a Companhia Vale do Doce chegou para Itabira para explorar o minério, né, no Pico do Cauê. Aí às pressas se construiu uma vila ali, de sapé ainda. Então expropriou ali o campestre antigo e construiu a vila de sapé, que foi subindo mais para cima lá do Cauê mais tarde. Então foi a primeira vila. E assim, o povo muito unido, foi uma comunidade muito linda, uma irmandade muito grande, sabe? Então assim, as pessoas, com a expropriação que o progresso vem chegando, e é por aí mesmo, né? Porque eu acho que a história, ela só é valorizada pelo progresso mesmo. Então essa Itabira é enorme, maravilhosa, e as pessoas se espalharam, as gerações, né? Então assim, hoje as pessoas, né, eles têm vontade de saber, gente, essa vila explosiva, os mais antigos, as pessoas que eu
muitos que eu entrevistei, que hoje não estão mais, né, com a gente até, eles falavam, era um lugar mágico. A gente não sabe, eu sei esse sentido de mágico, que eu morei lá, mas era justamente por isso, porque essa coisa muito daquela amizade, né, daquela irmandade, uma família enorme, imensa. Então ninguém quer deixar isso sem lembrança, sem memória, sem história, né? Ô, Maria Helena, o explosivo, era antes da Companhia Vale do Rio Doce, era Itabira Iron Steel Corporation. Já existia o explosivo? Olha, a mineração existiu anterior, sim, né? Então foi assim, por etapas até a Vale do Rio Doce, mas a Vila Explosiva ela surgiu mesmo com a Vale do Rio Doce, porque em 42, os primeiros operários então foram chegando. Inclusive eu tenho assim, entrevista com meu pai, manuscritos que ele conta, né? Que aí construíram as casas de sapé e o dormitório de solteiros. Aí ele já fala da Vale do Rio Doce. Que a Vale do Rio Doce ela foi fundada, eu tenho um livro lá em casa, que ela foi fundada em 1942. Sim. Então, antes da fundação da Vale do Rio Doce, então era Itabira Iron, né? Então já existia o explosivo. Eu creio que sim, que devia de existir essas casas de sapê, né? Lá no Campestre Antigo, será que quem expropriou? É bom aí. Não, já existia, é claro, né? Agora está... A Iron, eu sei lá, eu acho que os ingleses. Os ingleses, a gente sabe, né? Essa história anterior, sim, mas Agora nós estávamos aqui. Pode começar agora, não. E eu me lembro quando eu peguei o restinho do explosivo, né? Eu peguei o restinho. Nós estávamos aqui conversando, porque cervejinha, quando eu entrei para a Vale do Rio Doce, eu tinha menos de 23 anos, né? E era aberto lá, você tinha liberdade de você transitar. Aquela terra vermelha tinha muita manga, tinha muito pés de abacate, muito pés de manga e tudo. Tinha muitos barzinhos ali, você tomava sua cervejinha, sua pinguinha, muito salgado, você transitava. Aquele pessoal muito hospitaleiro que tinha ali, você batia muito papo, né? O pessoal muito comunicativo, né? Muito legal e tudo, né? Então é o seguinte, e me lembro, centralizada, aquela terra vermelha, no final de ano, né, aquela festa que a Vale do Rio Doce fazia, a Companhia Vale do Rio Doce fazia, né? Tinha um chopinho lá, aquele chopinho ouro branco, né, o Celino? A gente tomava aquele chopinho, muito nele ficava de fogo. A Vale do Rio Doce tinha aqueles porcos, né? Aqueles leitões, passava a graxa amarela, não é isso, Celino? Passava a graxa amarela nos porcos, soltava no meio da piauzada. E nego ficava correndo de fogo para pegar os porcos, né? Tinha uns que falavam assim, não, vou esperar o pessoal tirar a graxa primeiro, a graxa acabar primeiro, daí eu vou lá e pego o porco lá para mim, né? Era uma piada, época boa, viu, gente? Aí muito nego não lembra disso mais, né? Mas aquela turma antiga e tudo, ainda lembra disso, né? Bacana mesmo, né? Então é o seguinte, parabéns para vocês, de vocês resgatarem essa memória, né? E eu queria saber de vocês se algum caos, né? Algum caos pitoresco que alguma pessoa conta, algum caso interessante, você resgatando assim, algum desses antigos, algum caso assim interessante. Você tem algum caso aí para matar para nós? Olha, tem. O explosivo a vila cercada de casos, lendas, né? História. Conta para nós algum caso interessante. Algum caso de assombração. A dona Agripina, que é a moradora do explosivo, depois foi para a Amazônia, falecida há alguns anos. Então, numa entrevista, olha, ela me contou coisas fantásticas. Então, assim, essa que a gente... Porque as crianças na época, né, a gente assim, tinha muito medo, porque no explosivo, à noite, assim, a gente ouvia arrastar de correntes, né, pro bairro afora.
Então eles contam assim, porque um local de muitas minas, né? Minas de ouro, então naquela época ainda dos escravos. Então eles contam que ele ficou assombrado por isso, né? Que eles iam escavar ouro e as minas desabavam e morria ali debaixo, então ficava assombrado. Então à noite eles andavam pela vila e a gente escutava essas correntes arrastando. Então a mãe da gente à noite, gente, pai, tem mãe aqui, as correntes arrastando. Aí assim, aí mais tarde, aí eu fui entrevistar as pessoas, então todo mundo contava a mesma história, né? Então tem isso, então tem a lenda da Mãe do Ouro, inclusive eu trabalho com arte, eu trabalho com artesanato, né? Eu sobrevivo disso. Esse ano, inclusive, no Festival de Inverno, eu apresentei o projeto que é a Mãe do Ouro. É uma estatueta, eu falei, gente, eu preciso mostrar como que é essa Mãe do Ouro. Porque é uma lenda, né? Que ela sai do Pico do Cauê, a minha mãe e minha avó contavam que ela ia banhar, aí era só colocar uma bacia nunca usada, um pente nunca usado, um sabonete, aos pés do Pico do Amor, e a Mãe do Ouro ia lá, né? E tomava banho, penteava o cabelo e deixava o ouro cair na bacia. A primeira hora do dia era só ir lá e pegar o ouro que ela deixou. Então é muito interessante, Mas cercada de casa. Ela ia banhar na bacia? Sim, na água Vestida, linda. né? Olha, isso aí eu não sei, porque a pessoa não podia ficar perto. Porque a Mãe do Ouro era Senão eu não ia lá, se né? perdia, né? Mas tinha muito curioso que ia ver para ficar nua, né? Então, aí assim, essa minha curiosidade, né, muito grande, assim, e voltada desde criancinha, porque eu ia à missa com a minha mãe, né, na Catedral Matriz, aquela matriz que ela caiu. Então, em vez de olhar a missa, assim, eu era apaixonada com o Padre Zelote, né, aquela voz maravilhosa dele, né? Então, assim, enquanto todo mundo abaixava a cabeça para a consagração, eu estava lá olhando os lustres, olhando as pessoas lá com os véus, né, todo mundo lá rezando. Eu sempre fui assim, curiosa, né, e a espectadora, então é por isso. Ô Maria Helena, conta para nós aqui como é que vai, por que vocês estão programando para essa data aí tão valiosa, você entendeu? Quantas pessoas que você calcula que vai comparecer nesse evento? Nossa, olha, Eustáquio, assim, a adesão está muito grande, as pessoas já encontram, olha, o primeiro encontro dos moradores, né, do explosivo. Fotografias que você... Então, assim, então lá, assim, a gente, esse acervo, né, que eu te falei, de um trabalho de pesquisa, de 98 a 2004, então, assim, muita coisa foi pesquisada, né, assim, então, assim, a gente... tem o culto ecumênico, né, de entrada, e com fraternização, aí um slide, né, mostrando fotografias, né, da época, aqui